Amém? Assentados mesmo como os irmãos estão, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, mais uma vez no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 18 até o 25, continuando falando hoje na série Antes que o Ano Acabe. Antes que o ano acabe, você precisa desresolver. Antes que o ano acabe. Mateus capítulo 1, versículo de número 18 em diante até o 25. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito o profeta, ou o Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. E quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de... Que Deus abençoe a sua palavra. E a história ela se encaixa desde o início. O pastor falou hoje de manhã em João, quando João escreveu que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Desde lá do início, a história já estava traçada. Agora nós comemoramos o nascimento de Cristo. Esse nascimento, ele precisou morrer para depois nascer, e nascer em nossos corações. E essa música ela traz esperança para nós. A esperança que um dia ele vai voltar para nos buscar. E é isso que essa canção vai falar. Creia tão somente, acredite. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções.
salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz, acredito no Jesus Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja prevalecerá. Creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve deve voltar. Graças a Deus. Nós também acreditamos, amém? Graças a Deus. Na época de Natal é muito comum ouvirmos sobre o pequeno infante, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que, como diz o Evangelho, tomou a forma humana, né? Tomou a forma humana e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que maravilha, um Deus tão grande se revela na fragilidade de uma criança para pregar a maior de todas as mensagens. Ouvimos também muito sobre a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, não é? A mais bem-aventurada de todas as mulheres, segundo o que a Bíblia aponta, e modelo de vida para todos nós cristãos. Mas há uma figura na narrativa do advento de Cristo, há um componente da Sagrada Família que às vezes fica esquecido, mas também com quem nós podemos aprender muito. Trata-se de José, o marido de Maria e o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e com ele também nós podemos aprender. E dentro dessa série, né, que nós temos pregado nesses domingos de dezembro, que é antes que o ano acabe. Algumas resoluções que nós devemos tomar antes que o ano acabe. No domingo passado, quem se lembra como foi? Antes que o ano acabe, eu resolvo trouxeram óculos escuros? Isso. Semana passada foi, antes que o ano acabe, decida andar por outro caminho. Lembram disso? Alguns caminhos que a gente às vezes escolhe daqui e dali. O chamado era então, vamos em 2020 caminhar por outro caminho. Hoje então, obrigado, melhorou. Antes que o ano acabe, resolva desresolver. Já ouviu essa palavra? Também nunca tinha ouvido, acho que eu inventei. Mas, é claro, desresolver nesse caso é você voltar atrás em uma decisão
que você sabe ser uma decisão não boa, não abençoadora, e que você então desresolve. Mas às vezes é difícil a gente desresolver, né? Tem gente que diz assim, eu custo a resolver, mas depois que eu resolvo, eu não volto atrás. Não tem gente assim? Tem gente que diz, eu custo resolver, eu sou assim, aqui em casa é assim. Mas depois que eu resolvo, acabou. Não tem choro nem vela, não tem volta atrás. Muitos pais, linha dura aí, né? Se bem que já quase não existe esse tipo de pai, mais não, né? Mas tem coisa que a gente resolveu e que a gente precisa desresolver. E José, o pai do Senhor Jesus Cristo, marido de Maria, ele nos ensina hoje à noite, isso é uma grande lição que nós precisamos aprender com ele, é a arte ou a capacidade de desresolver coisas que nós resolvemos. Eu imagino José, como todos nós, possuía planos, não é? Planos. José tinha um plano, certamente, que era o de se casar com aquela bela moça lá de Nazaré, simples, Maria, talvez lá dos seus 15 anos, 14, 15 anos. Naquela cultura era muito comum casar assim, bem jovem, né? Bem cedo. E ele, talvez já preparando, nos preparativos para se casar com aquela linda jovem, Maria, ali na sua casa. Imagina Maria cuidando dos afazeres domésticos ali, e o José passava todos os dias para a sua carpintaria ali, e dava uma paradinha por ali, trocavam olhares. Esse negócio de crush, nada disso. Né? Crush na minha época era um refrigerante amarelo, ruim para valer. Crush, vão me corrigir, que seja, mas não tinha nada disso naquela época não. José estava, como é que diz? Cortejando, mas ele já tinha sido prometido. Você está entendendo de cortejamento, né, irmão? Isso aí, cortejando. E ele tinha um sonho, casar com Maria, ter seus filhos, brincar com eles. Não é? Tem muita gente que sonha em casar. Você está sonhando em casar, irmão? Você também? Você também, irmã? Muito bem, isso aí é um sonho, né? Então, noivos já vão casar no ano que vem. Então, já aprende aí. Não precisa resolver de casar, não. Mas, cada um que pega o que o Espírito Santo botar no seu coração, não é isso? E o José, então, resolveu casar-se com Maria. Esse era o plano dele. José queria ser simplesmente uma pessoa comum, não é? Uma pessoa comum. E o que ele resolveu? Olha lá, ele pensativo, que só. Ficou bonito esse negócio, né? Vamos comprar esse negócio para nós? Eu gostei disso aqui. Ele resolveu, irmão, casar. Quem resolveu casar um dia? Deixa eu ver. Eita. E quem está resolvendo ainda? E quem não fez? Que isso, irmão? Casar de novo, né, irmão? Ano que vem nós fazemos 25 anos. Muito bem. Lembrou bem. Eu já tinha esquecido. Tem gente aqui que não está resolvendo é nada, né? Tem um curso que é assim, casados para sempre. Nós vamos ter que criar o curso assim, namorados para sempre. Porque tem uns aí que não estão querendo decidir nada. E é uma decisão boa, não é? Casar é uma decisão excelente. Excelente. O salmista no Salmo 68 diz assim, Deus faz com que o solitário viva em família. Olha que beleza. Eu, antes de casar, irmão, era uma tristeza. Você olhava, tem umas fotos lá em casa, se eu botar nesse telão aqui, você até chora, se eu quiser emocionar o povo. Uma magreleza, irmão. Um cabelo parecendo o Globetrotter, já viu que enfiava a mão assim? Eu olho minhas fotos hoje, essa dona cuidou bem de mim demais, até demais, né? E a recíproca é verdadeira, né, irmã? Mulher gosta de carinho, né, irmão? Carinho. Um sapato, carinho. Não é isso, irmão? Vai aprendendo, você que está casando aí, vai escutando aí, irmão.
E imagina José tão carinhoso, já preparando seus móveis, né? Carpinteiro que ele era, uma mesa, uma cadeira, um armário bonito. E ele passava por ali. Ele resolveu casar-se com Maria e viver os sonhos que ele tinha. Nós temos sonhos, né? Deus coloca esses sonhos no nosso coração. Sonhos de termos uma família, sonhos de termos nossos filhos. E eu imagino que José, dentro daquela cultura, né, daquela cultura, isso era um valor muito grande. Talvez para nós hoje, infelizmente, o casamento deixou de ser um valor. Mas, biblicamente, ainda é um valor. Mas Deus nos surpreende muito. E mesmo que a gente tenha os nossos planos, e os nossos planos sejam bons, muitas vezes Deus interrompe os nossos planos para nos fazer participantes dos planos dele. Porque os planos dele, como diz o profeta Jeremias, são melhores do que os nossos planos. O plano de José era ótimo. Maria, uma belezura. A menina mais bonita de Nazaré. José, trabalhador. Não é isso? Plano bom, excelente. Ele resolveu se casar. Tem problema nisso? Nenhum. Mas Deus queria participar daquele negócio. Deus estava chamando aqueles 2 jovens da Galileia para serem protagonistas do maior plano que ele poderia envolver alguém. O plano de serem os pais do Filho de Deus. O plano de que eles fossem os pais, o José pai, sim, com P maiúsculo também, do Senhor Jesus. E essa mudança trouxe uma mudança drástica para a história de José, para a história daquela família da Galileia e para a história de toda a humanidade. O plano nós sabemos qual era. Deus queria que naquela família nascesse o seu filho. Imagina Deus, e Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 4:4, diz assim: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, diz lá, Gálatas 4:4. O que é a plenitude dos tempos? É o tempo no relógio de Deus, quando ele, depois de se manifestar no Antigo Testamento, depois de se manifestar através dos profetas, dos juízes, dos reis, ele próprio, o próprio Deus, resolve tomar a forma humana e vir. Mas Jesus não viria como um super-homem, ou como o filme Superstar, da década de 70, 80, onde ele vem quase como um super-homem descendo do céu, com fumaça. Não, ele entrou no esquema humano, ou seja, se tornou uma pequena célula no ventre de uma mulher. Esse era o plano de Deus. Já estava descrito lá nos profetas, sobretudo no profeta Isaías, como ele deveria vir. E eu imagino Deus lá de cima, olhando para baixo e procurando alguém para ele. Falando, vou escolher uma família aqui para minha irmã dar Jesus. Não, aquela ali, não. Isso aqui não, isso aqui não. Aí ele vê Maria lá, subiando, cantando louvor aqui. Ele falou, gostei daquela ali. Aí um anjo, talvez mais digerido, falou, não, mas ela não casou ainda, senhor. Não, mas é aquela ali. Ela vai fazer parte dos meus planos. Que maravilha. Quando o anjo anunciador anuncia a Maria, ele diz, salve, né? Salve. E quando Maria vai visitar sua prima Isabel, ela diz, você é agraciada, e bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Que maravilha. Que eu fiz, pergunta Isabel, para que me visitasse a mãe do meu Salvador. Vejam, que maravilha, o plano de Deus entrando no plano daquela família. E nós conhecemos a história, o anjo anunciador, aí pouco antes desse texto que lemos, aparece exatamente a Maria, e assim também convoca Maria para ser
a mãe do Filho de Deus. Mas precisava entrar um outro ator nessa história, e era José. E a Bíblia diz claramente no texto que lemos, que quando José soube que Maria estava grávida, ele então, diz aí o verso 18 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, que lemos, diz exatamente assim, aliás, 19, José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, em outra tradução diz, não querendo difamá-la, ele resolveu deixá-la. Ele resolveu deixá-la. Essa é a parte que eu quero frisar. Ele resolve então deixar Maria, enterrar os seus sonhos de ter aquela família linda, enterrar os seus sonhos de ser um pai amoroso e cuidadoso, porque certamente ele pensava, como é que eu vou explicar para as pessoas que a minha noiva, com quem eu ainda não me casei, com quem eu ainda não moro, está grávida. E ele diz, então eu vou sair fora. José poderia difamar Maria nas redes sociais lá da Galileia. Tinha. Você pensa que não? Rede social é um negócio que sempre existiu. Agora ela está no nosso celular, mas ela sempre existiu. As nets, né? Aquela lá da porta da casa, que fala para o outro, que fala para o outro. Isso é uma rede tremenda e dá aquela falação toda. Na igreja, então, tem rede social, que é uma maravilha, né? Misericórdia, né, amém? Né, irmãos? Ou amém? Misericórdia, não pode. Rede social de fofoca não pode. Mas José ficou com medo e falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu time de campo. Mas como ele era um homem justo, falou assim, também não vou difamar Maria. Eu imagino a conversa de Maria com José, né? Eu acho que é essa conversa aqui, ela está explicando para ele, José, apareceu um anjo aqui em casa, José, 2 metros de altura, louro, cabelo cacheado, bonito. E depois que ele foi embora, eu fiquei grávida, José. A cara dele. Sei. Estou sabendo. Mas José, ele teve uma tarefa que nenhum outro homem teve e não terá nunca. Nunca. Porque a única pessoa, a única mulher que foi concebida do Espírito Santo foi Maria de Nazaré. Mas nenhuma vai ser. Amém? Então, se alguém te falar isso, é trote, é mentira, não acredita não. É fake news, exatamente. E ele está ali, eu imagino ele, gente, como é que eu acredito numa história dessa? Mas vamos pensar na hipótese também de que ele poderia acreditar em Maria, acreditar no que ela disse, porque ele conhecia, sabia que ela não era menina de mentira, mas ele disse, mas como é que eu vou sustentar esse negócio? Todo mundo vai me zoar do mesmo jeito aqui em Nazaré. As redes sociais vão bombar falando disso aqui. Ele não queria. Hoje em dia tem alguns crentes aí que eles pecam, algumas pessoas que pecam, e ainda publicam na rede social, já viu isso? Não fica dúvida. Ele ainda põe lá no Facebook, para não ter dúvida de que ele realmente estava no pecado. Mas José não era desses não. Ele não quis difamar, nem a si mesmo e nem a ninguém. Ele quis sair de cena, talvez porque enfrentasse como uma grande responsabilidade ser também o pai do Filho de Deus, poderia ser. Talvez ele tentou sair de cena, não apenas porque houvesse sobre ele, e ele também tivesse uma desconfiança, mas porque talvez pensasse naquela grande tarefa que ele teria, assim como outros do Antigo Testamento também tiveram, como por exemplo, né, os pais de Samuel, de Sansão, que tinham tarefas importantes no projeto de Deus para a vida daquelas crianças. Talvez José pensasse em retirar-se da vida de Maria para dar lugar a Deus no projeto dele. Bem, vimos até agora então que José resolveu se casar, excelente,
E agora ele tomou uma atitude, no mínimo, sensata. Ele não mora com a moça. E a moça aparece grávida. Qualquer um daria essa resposta. Diz, não, José, você está certo. Resolveu certo, não resolveu? Humanamente falando, ele não tinha que tomar outra decisão. Mas a grande lição que temos nessa palavra, irmãos, é que ele desresolveu. É que por mais que as suas decisões, que ele julgava serem certas, serem corretas, serem acertadas, ele percebe que ele precisava voltar atrás. E como ele percebe isso? Parece que é sina dos Josés da Bíblia, né? Sonhar. Lembra do José do Egito, lá do Antigo Testamento, que também tinha sonhos? Esse aqui também tinha sonhos. Ele sonhou, a Bíblia diz, no verso de número 20, que o próprio anjo aparece agora para ele, né? O próprio anjo aparece para ele e diz, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E diz o anjo, ela dará à luz a um filho. E olha o que o anjo diz a ele no verso 21, e você colocará nele o nome de Jesus. Era comum que o pai, não é, colocasse o nome no filho. E a tarefa era dele, ou seja, ele assume a própria paternidade daquele filho, que talvez não fosse seu de forma biológica, mas o anjo diz a ele, você é o pai, e é o pai que põe o nome no filho. Porque o pai, irmãos, deixa eu ver os pais aqui, pai, os pais, só esse tiquinho de pai? É? O pai, ele nasce junto com o filho, a mãe não. A mãe nasce quando ela se sabe grávida ou até antes disso. Mas o pai nasce, quando nasce, tem uns pais aí que já precisam nascer também. Que não nasceu, o menino já está com 30 anos, ele não nasceu ainda. Então vão nascer aí, pai. Tem uns pais que estão precisando assumir a responsabilidade. Não basta ser pai, né? Mas ele nasce junto com o filho. Quando ele pega assim, né? Aquela coisa aí que ele falou, é de verdade mesmo isso aqui, né? Agora eu vou ter que... Mas José nasce talvez nessa hora, quando o anjo diz para ele, olha, você vai pôr o nome dele, e o nome dele será Yehoshua, salvação. Esse é o nome dele. O menino que chama salvação. E ele resolveu então, e sonhar os seus próprios sonhos. De ter uma família tranquila, morar na Galileia ali, numa casinha alugada, depois ele entraria lá no BNH, lá do Banco da Galileia, com sede em Nazaré, que era a capital, e comprar uma casinha própria, lá do rei Herodes, minha casa, minha vida, lá, e viver uma vida tranquila. Nós nunca saberíamos da história desse povo. Mas Deus quis entrar naquele plano e dizer assim, eu quero participar desse negócio. Eu quero te convidar para um plano muito maior. Seus sonhos são bons, mas os meus são muito melhores do que os seus. Eu quero te convidar para você desresolver essas coisas boas que você tem resolvido, mas para viver um sonho ainda maior. Um sonho que está acima de tudo aquilo que você pensou. Eu quero trazer você para estar onde eu estou trabalhando. E Deus, então, em sonho, anuncia a José os sonhos que Deus tinha para a vida dele. E José sonhou outros sonhos, como, por exemplo, quando o rei Herodes queria matar os primogênitos ali em Belém, o anjo aparece a José e diz assim, pega a mãe, a criança e vai para o Egito. Mais tarde, quando no Egito, né, é a José que o anjo aparece novamente e fala, pode voltar, porque o Herodes morreu, e eles voltam para Galileia. No ministério de Jesus, em Lucas 3, 23, lemos assim, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, e diz o texto bíblico, era como se cuidava, filho de José. Então, a Bíblia, em várias narrativas, mostra que José era, de fato, pai de Jesus. Era assim que eles
incluíam ele na história. E veja, no verso 20, o anjo aparece a José e diz assim: José, filho de Davi. Ou seja, Jesus é também filho de Davi, por ser filho de José. Mesmo não havendo uma linhagem histórica ou biológica, não é? De descendência. Mas a grande lição que José nos dá, como eu disse, é que ele desresolveu. Olha aqui para mim, irmão. Muitas vezes nós precisamos desresolver de coisas boas que nós já resolvemos, quanto mais das ruins, para resolver entrar no plano de Deus e deixar Deus entrar na nossa família e deixar Deus fazer parte da nossa vida. Então tem uma coisa, antes que o ano termine, que eu gostaria que você fizesse, que você desresolvesse como José. Quando ele acorda do sono, diz a palavra de Deus, que ele acorda diferente. Ele não mais acorda envergonhado. Ele não mais acorda preocupado com o que as redes sociais de Nazaré vão dizer dele. Ele recebe uma força do Espírito Santo, em que ele parece agora abraçar aquela jovem frágil, também certamente objeto das conversas do povo daquela pequena cidade, tanto é que ela precisa se retirar para as montanhas onde morava sua prima Isabel, certamente para que as pessoas não comentassem, não falassem dela, mas ele assume aquela situação. Ele se torna pai de Jesus, não porque ele gerasse vida daquela criança, mas ele próprio, José, agora se coloca como quem vai dar a própria vida dele por aquela criança especial que ele sabia que tinha sido chamado para ser bênção. Jesus aparece na Bíblia e ele era chamado, segundo Mateus 13:55, como filho do carpinteiro. E tudo indica que o próprio Jesus Cristo aprendeu com o seu pai o ofício com a madeira e fazer os móveis e outras coisas. O que é que José nos ensina? Que o convite do Senhor e o convite de Deus para a nossa vida é deixarmos muitas vezes os nossos sonhos e viver os sonhos melhores de Deus. José nos ensina que nós devemos desresolver algumas coisas que nós resolvemos ao longo do ano e que não estão de acordo com o propósito de Deus, não estão de acordo com realmente aquilo que Deus tinha de sonho para ele. E ele nos ensina através da obediência, de que não somos donos de nada, nem da nossa própria vida, nem dos nossos sonhos. Não somos donos, nós administramos as bênçãos que Deus nos deu, inclusive a bênção da família. Nós somos unicamente mordomos de Deus, dos dons que Ele nos dá. Por isso, a nossa vida no reino de Deus deve ser uma vida de serviço em relação ao próximo. José abre mão de tudo para viver os sonhos de Deus. José resolveu deixar Maria e cumprir o plano de Deus na sua vida. Olha aqui para mim. O que você precisa desresolver? Que decisões você tomou que não condiz com o propósito de Deus, com os sonhos de Deus para você? Que situações muitas vezes que você se envolveu e agora você pode pensar se não tem mais jeito de voltar atrás? Eu quero dizer para você que tem. Tem jeito. É só você resolver viver do seu jeito para viver os sonhos de Deus. Lembre-se dessas resoluções que não concordam com a vontade de Deus e volta atrás sobre elas, antes que o ano acabe. Talvez você tenha resolvido sair da igreja, de outra igreja ou dessa, sei lá. Talvez você está nos vendo pela internet e já resolveu, talvez nunca mais voltar. Está na hora de desresolver isso. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é hospital, é lugar de doente. E é verdade que uns estão mais doentes do que os outros. Tem gente na igreja mais doente que você espiritualmente. Mas é seu papel ajudar esses. Já viram aquelas pessoas que ficam no hospital e ainda não receberam alta, mas já estão bom, fica ali ajudando para lá, anda para cá?
Fui visitar certa vez uma irmã no hospital e ela já estava nesse estado, ela já conhecia todo mundo do hospital, mas ainda não tinha recebido alta. Aí eu fui orar com ela, ela falou, não pastor, ora para mim não. E saiu pelo corredor de quarto em quarto, me levando para orar, aqui, ali. Ela ajudava todo mundo já conhecia ela. A igreja é hospital, e se você está melhor, ajuda os outros, sirva os outros. A gente não vem à igreja por causa de pessoas, senão você não viria. Você vem por causa de Jesus. Igreja é hospital. Talvez você decidiu abandonar a família, o cônjuge, a esposa, o marido. Como assim? José, mais do que ninguém, tinha todo motivo para abandonar a família. Um motivo plausível. Toda a sociedade ia ser favorável a ele. Mas ele resolveu. Ele disse, não, eu quero fazer parte dessa maluquice. Imagina José contando para o povo na rua, não, o anjo apareceu para mim. Mas José, a moça está grávida, rapaz. Não, apareceu um anjo para mim. Eu estava dormindo, o anjo apareceu. Ninguém se convencia daquilo. Mas ele tinha certeza no coração. Talvez você resolveu vingar de alguém, resolveu não perdoar. Está na hora de desresolver. Está na hora de dizer, Senhor, eu resolvo perdoar. Não tenho motivo nenhum para perdoar. Tem gente que fala assim, fulano não merece o meu perdão. Quem merece o seu perdão não precisa ser perdoado. Nós temos que perdoar quem não merece mesmo. Ele diz, olha, eu não tenho nada, motivo nenhum para te perdoar, mas eu decido estar perdoado. Eu sigo minha vida em paz. Talvez você resolveu se entregar às aventuras do mundo, da carne, e dizer, eu vou aproveitar o mundão, né? Tem gente criada na igreja que às vezes pensa assim. Desresolva no nome de Jesus. Usa a arte de desresolver para te proteger do vazio da alma, da dor, do remorso, do desespero, do suicídio, da morte física e principalmente da morte eterna. Talvez você tenha resolvido até seguir uma religião, como se religião levasse você a alguma coisa. Talvez você está aqui nessa igreja. Não é? Eu nasci no lar cristão. E às vezes tem pessoas que nasceram no lar cristão que têm dificuldade de dizer assim, eu me converti tal época. E alguém já disse assim, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Costuma ser cretino alguns. É preciso resolver. Não, eu resolvi ficar nessa igreja. Isso é bom. Mas você precisa desresolver isso. E ser de Jesus de verdade. Entregar a sua vida ao Senhor. Deixar Ele nascer no seu coração. E fazer como José. Assumir os planos de Deus. E Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Para esse ano. Para o próximo ano. Para o próximo. E para até aquele dia que Ele te chamar daqui. Jesus, Ele quer nascer no seu coração. Essas canções que nós cantamos são muito lindas, mas elas não vão fazer diferença nenhuma na sua vida, talvez daqui a 50, 100 anos. Mas se você hoje à noite resolver em viver uma vida longe de Deus, longe de Jesus, e viver uma vida ao lado de Cristo, daqui a 50, 100 anos, vai fazer toda a diferença. Eu queria que você baixasse sua cabeça, que eu queria orar por você hoje à noite uma última vez. Estamos terminando o nosso culto dessa noite. O último culto de domingo antes do Natal. Eu quero, no nome de Jesus, que você reflita aí um pouco sobre algumas coisas que você precisa desresolver. Em nome de Jesus. Pense em algo aí que talvez, alguma decisão que você tomou, algo que o Espírito Santo está trazendo no seu coração. Essa semana é a semana de receber a família, né? Aí todo mundo vai dar sorriso um para o outro, dar presente, panetone, aquela comidaiada que fica a semana toda lá, a gente come e nunca acaba. Mas aquelas pessoas talvez que você durante o ano machucou alguém, foi machucado por alguém, é hora de resolver
e de perdoar. É hora de viver um tempo com Deus. Você quer resolver de alguma coisa? Entre você e Deus. Não vou te chamar aqui à frente, mas se você está aí, está desresolvendo de alguma coisa, está dizendo assim, eu decido isso na minha vida, isso não tem me feito bem, eu vou desresolver. Alguma decisão que você tomou nesse ano inteiro, você quer tomar diferente, como José. Alguma coisa que você desistiu, alguma coisa que você deixou de seguir, algum plano seu, que você também quer dizer assim, Senhor, o meu plano é esse, mas eu quero que o Senhor me inclua nos seus planos. Você tem algo a resolver, você tem algo a mudar, alguma coisa que o Espírito Santo está trazendo no seu coração? Onde você está, eu quero que você se coloque em pé, que eu quero orar por você e concordar com você nessa desresolução abençoada. Alguma coisa que você diz, talvez eu não mudo, eu sou assim agora e não mudo. Olha, você é gente sempre muda. Desresolva, graças a Deus. Desresolva, diz, não, eu mudo sim, eu preciso mudar para o meu bem, eu preciso olhar de outra maneira. Talvez você já tenha realmente, como eu disse, seguido uma religião, uma igreja, até essa aqui mesmo, mas você entende que você precisa se envolver mais com o reino de Deus, com Jesus. Resolva. Resolva de ser um cristão nominal, de domingo, de casamento, de Natal, e resolva ser um cristão mesmo que viva Cristo na sua vida. Ser um cristão autêntico. Resolva deixar Jesus fazer parte dos seus planos em nome de Jesus. Toma uma decisão agora por Cristo em nome de Jesus. Vários irmãos, várias pessoas, alguns nossos amigos convidados estão de pé também. Que bênção. Eu também estou aqui em pé na frente, estou desresolvendo de algumas coisas que eu resolvi e que não vão trazer coisa boa para o meu coração de jeito nenhum. E o 31 de dezembro eu quero passar aqui de joelhos na presença de Deus, com resoluções abençoadas, com resoluções que serão bênção para a minha vida, para a minha família. Se você quer isso também, fique em pé onde você está, qualquer pessoa, eu quero orar pela sua vida. Ó Deus, no nome de Jesus, Tua palavra é tão linda, ela nos traz tantas lições. Queremos aprender agora com esse servo do passado, com José. Aprender com ele a arte de desresolver, a arte de participar dos planos do Senhor. E tantos aqui hoje à noite, Pai, estão dizendo a mesma coisa. Quantos estão dizendo aqui, Pai bendito, hoje, decidindo perdoar aquela pessoa que não tem motivo nenhum para ser perdoada, mas está desresolvendo pelo ódio, pelo rancor, pela amargura. Oh Deus, quantos aqui estão desresolvendo também de serem cristãos nominais? Quantos, oh Pai, também em casa, talvez estão agora também fazendo essa oração, desresolvendo de viver uma vida longe do Senhor e resolvendo seguir a Ti. Ó Deus, abençoa cada uma delas, onde quer que estejam agora. Que a Tua visitação, assim como aconteceu na humilde casa de Maria, de José, visita agora também cada casa, anunciando, Pai, uma nova vida, anunciando o nascimento de Cristo ali, anunciando um novo sentido para a vida. E que o Senhor mesmo possa nascer no coração de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.